Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética no canal Tempo do Fim. Irmãos, realmente, as coisas que estão acontecendo no mundo indicam a nós que estamos no fim de todas as coisas. Vejam o que aconteceu num colégio da Igreja Adventista em Nairobi, no Quênia, na África. E já vou dizer aos irmãos, porque alguns vão vir e dizer que isso é cultura na África, mas não tem nada a ver com cultura, vocês já verão. O problema é o que se está sendo feito e para quem está sendo feito. Vejam a notícia. E vem do Advent Messenger e diz: da verdade à tradição. Escola Adventista faz ofertas de alimentos aos espíritos por meio de dança cultural pagã. Vejam o que diz. A Escola Preparatória Adventista Maxwell é uma instituição adventista do sétimo dia, localizada em Nairobi, Quênia, que oferece educação pré-primária, fundamental e médio. De acordo com a declaração de missão da escola, a escola, dentro da estrutura da política educacional da Igreja Adventista do sétimo dia, em 13 de junho de 2025, a Escola Preparatória Adventista Maxwell compartilhou um vídeo de alunos no YouTube dançando antigas danças pagãs, acompanhadas de oferendas ao mundo espiritual. Esses tipos de danças com oferendas de comidas são feitas para demonstrar respeito e gratidão a quem? Aos ancestrais. Por meio de oferendas de comida, água e outros bens, os dançarinos buscam orientação, proteção e bênçãos dos ancestrais mortos. As oferendas de comida, juntamente com a música e a dança, desempenham um papel essencial na veneração ancestral na África. Vejam o vídeo. E continua dizendo: quando uma escola religiosa que se autodenomina Adventista do Sétimo Dia compartilha publicamente vídeos de danças com influências pagãs, especialmente aquelas que envolvem oferendas de alimentos a espíritos ou rituais ancestrais em plataformas como o YouTube, deixa de ser uma questão pessoal ou privada, torna-se um escândalo público. Ao transmitir tal conteúdo para um público global, a instituição está fazendo uma declaração pública aos membros da igreja, aos jovens e ao mundo em geral de que misturar o adventismo com práticas pagãs é aceitável e compatível com a fé e a doutrina adventista. Pior ainda, coloca uma pedra de tropeço diante daqueles que buscam a verdade, potencialmente levando almas à confusão e ao comprometimento espiritual. As Escrituras ensinam claramente: repreende os que pecam diante de todos, para que também os outros temam. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 10. Ao promover esses rituais online, a escola não está expondo a escuridão, está promovendo-a.
Na era digital, o que é publicado online não se limita mais a uma sala de aula, auditório ou contexto local. É expandido amplamente a todos, reflete os valores e prioridades da instituição e, por extensão, da igreja que ela afirma representar. Se não conseguimos distinguir claramente entre o sagrado e o profano, especialmente em nosso testemunho público, então esses administradores e educadores se tornaram cegos e inaptos, porque estão falhando com os próprios jovens que somos chamados a preparar eles para o breve retorno de Cristo. Vejam agora, irmãos, a questão não é a expressão cultural em si, mas sim cruzar a linha para uma profunda apostasia espiritual, uma linha claramente traçada pelas Escrituras e firmemente sustentada pelos ensinamentos históricos da Igreja Adventista. Uma escola que opera sob a bandeira das 3 mensagens angélicas não tem o direito de se envolver em rituais que imitem ou ecoem formas de adorações pagãs, enraizadas em falsa teologia, independentemente de sua origem cultural. Irmãos e irmãs, vocês se lembram o que aconteceu com o rei Acabe na história de Elias? Quando o rei Acabe se misturou com povos pagãos? Quando ele se casou com Jezabel, que era adoradora de Baal? E o que aconteceu foi uma apostasia tremenda dentro do povo de Deus. E Deus teve que trazer desolação à terra, 3 anos e meio de seca, para que o povo pudesse se arrepender e voltar-se para Deus. Mas todos sabem o que aconteceu. E é o que estamos vendo acontecer, irmãos e irmãs. A história está se repetindo, como nos dias de Elias. Continuando. Os adventistas do 7º dia acreditam que os mortos estão adormecidos, inconscientes, aguardando a ressurreição da vida ou da condenação. João capítulo 5, verso 28 a 29. Assim, qualquer ato que envolva comunicação ou ofertas a espíritos ancestrais não é apenas doutrinariamente incompatível com o adventismo, mas também uma contradição direta à palavra de Deus. Irmãos e irmãs, eles estão dirigindo essas ofertas a espíritos demoníacos. Agora vejam, continua dizendo, práticas que tentam interagir com os mortos, honrá-los como se possuíssem consciência ou oferecer comida em sua memória, são todas fundamentadas no espiritismo, um engano contra o qual a Bíblia alerta e expõe o espírito de profecia. É altamente satânico. Práticas culturais que envolvem oferendas de alimentos a espíritos ou ancestrais não são inofensivas. São atos enraizados no mundo oculto, algo que o cristianismo bíblico rejeita categoricamente. Mesmo que rituais sejam simbólicos ou educacionais, as implicações espirituais não podem ser ignoradas. O povo de Deus é repetidamente advertido nas Escrituras a não aprender ou imitar os costumes das nações idólatras. Isso é muito importante, irmãos e irmãs. Está em Deuteronômios capítulo 18, verso 9 a 14 e Jeremias capítulo 10, verso 12. Especialmente quando esses costumes envolvem práticas de adoração ou interações com os mortos. Também sabemos na história de Saul, quando ele procurou o profeta que já havia falecido, o profeta Samuel, e ele foi a uma cartomante, uma médium, e ali se levantou Satanás em forma do profeta Samuel. Então Deus não apoia este tipo de coisa, de abominação. Continuando, a comunidade adventista do 7º dia não existe para imitar os costumes do mundo, mas para ser uma voz profética que chama as pessoas para fora de Babilônia, da confusão, da idolatria e da adoração falsificada. Adotar práticas que se originam na veneração ancestral, mesmo sob o pretexto de educação cultural, é apagar a linha entre o sagrado e o profano. Confunde os alunos, compromete o nosso testemunho e trai a herança espiritual confiada às instituições adventistas. Portanto, do ponto de vista bíblico e profético, embora essas demonstrações não representem todas as nossas instituições,
Elas são uma indicação clara de que algumas de nossas escolas estão se afastando de nossos fundamentos e trocando a verdade eterna pela aceitação mundana, pelo satanismo. Este não é o momento de abandonar a plataforma da verdade que Deus nos deu. É hora de reexaminarmos o que significa ser distinto, peculiar, único e fiel, e nos apegarmos à sã doutrina, especialmente quando, irmãos e irmãs, nestes últimos dias da história desta terra. Vejam o que diz no livro Eventos Finais, página 138. Haveriam de ter lugar, quando? Pouco antes da terminação da graça. O que haveria de ter lugar pouco antes do fim do tempo de graça? Vejam isso, irmãos. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, músicas e danças. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. Então vamos fazer uma pausa aqui, irmãos. O que estamos vendo acontecer dentro de nossas instituições é um sinal de quê? De que o fim do tempo de graça está às portas. Irmãos, isso não é uma brincadeira. A profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. Haverá danças, gritos com tambores, música e uma balbúrdia de barulho. Ela diz que haverá de ter lugar antes que termine a graça. Nós estamos no fim do fim, irmãos e irmãs. Continuando, as forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval, ou seja, uma festa da carne. Isso é chamado de quê? Operação do Espírito Santo. Vejam agora, Satanás fará da música o quê, irmãos? Um laço, pela maneira por que é dirigida. Irmãos e irmãs, estes são sinais evidentes de que o fim do tempo de graça está às portas. Nunca nós vimos sinais tão grandes, até mesmo dentro de nossas instituições, como hoje estamos vendo, que apontam também para o fim. São sinais por todas as partes, irmãos e irmãs. São sinais no mundo, na natureza, nas nossas instituições, no mundo religioso, político dos Estados Unidos da América, também no papado. Tudo indica que nós estamos no fim e que Jesus está às portas. Que nós possamos nos preparar e não fazermos parte desta apostasia que está em algumas de nossas instituições. Não são em todas, mas alguns lugares. Nos preparemos, pois o fim se aproxima e Jesus está às portas. Maranata, o Senhor logo vem.